os atletas têm a oportunidade de realizarem 2 saltos. A relação dos atletas que vão participar, em algumas finais temos um número reduzido de atletas, não 8 necessariamente. No caso, por exemplo, do salto, serão 7. Um atleta a menos. Ontem tivemos finais até com 5 atletas. É o que a gente tem reforçado, né? Não só pelo fato de ser uma etapa da Copa do Mundo que não distribui pontos para os Jogos Olímpicos, mas por ela ser na cidade chinesa e ter uma questão logística importante, principalmente para quem é da América e para quem é da Europa, uma dificuldade logística para participar desse evento. Alguns atletas optam em não participar. Claro que ele segue sendo importante para quem participa do ponto de vista de premiação e também porque é um preparatório de bom nível, pensando nas outras competições, nas etapas de Copa do Mundo tradicionais e também, obviamente, pensando no Mundial que vai acontecer esse ano. Teremos mais uma edição do Mundial esse ano e será na Alemanha, na cidade de Stuttgart. É o que a gente conversava ontem aqui. Esse Mundial, até por ser no final do ano, já mais próximo dos Jogos Olímpicos, ele acaba sendo um bom balizador do que pode e deve acontecer nos Jogos Olímpicos do ano que vem. Aos poucos a gente vai trazendo mais informações sobre a expectativa desses atletas, destacando os grandes nomes que participam desse evento. Ontem, por exemplo, em alguns aparelhos, nós tínhamos uma disparidade muito grande técnica, né? Atletas que venciam a prova com uma diferença na nota absurda, às vezes até para o segundo colocado, ou às vezes 2 atletas lá na frente com uma diferença grande para os outros. Então há ainda esse tipo de disparidade numa competição como essa. A gente vai começar com o salto e o primeiro atleta a se apresentar é de Singapura. Jaen Josia Tan será o primeiro a se apresentar. Os atletas realizam os 2 saltos juntos, né? Primeiro o primeiro salto, depois a nota ele já vai para o segundo. E aí já temos a nota final de cada atleta que vai participar da decisão. Nas eliminatórias já tivemos um domínio chinês em algumas provas com 2 atletas, algumas provas com 1 atleta apenas, mas de qualquer maneira, do ponto de vista de resultado até agora, de fato é uma supremacia chinesa. Vamos ver se isso muda nesse segundo dia de transmissões no Sport TV. Vamos ao primeiro salto. Ginasta, primeiro competidor dessa final, apresentou um salto simples, apenas uma pirueta no segundo voo, depois que ele toca na mesa. Então ele faz a abordagem lateral, 360 graus de giro no mortal. A gente vai ver ginastas que fazem até tripla pirueta, então passam com muito mais rotações. Ele, além disso, tem um pequeno deslize ali na aterrissagem, ele dá 2 passos para trás. Um detalhe interessante da prova de salto é que ela é a única dentre todas as provas da ginástica artística em que você apresenta o salto que você vai realizar para a banca de arbitragem antes de executar esse salto. Então a gente vai acompanhar do lado esquerdo esse número, o 4.0 é o valor de dificuldade e 172 é o número do salto em que o ginasta vai apresentar. É o único entre todos os aparelhos da ginástica que você apresenta para a arbitragem o elemento ou o exercício, a acrobacia que você vai executar. 13.050, primeira nota do atleta de Singapura. Ele vai agora para o segundo salto. Saída cravada. Um salto de reversão mortal para frente com meio giro, cravado, bem executado. Uma boa execução durante o exercício, mas falta grau de dificuldade ainda para a disputa dos principais resultados no evento. Para ele terminar ali entre as 3 primeiras posições, ele ainda precisa de uma execução com grau de dificuldade maior. Certamente veremos atletas com saltos com grau de dificuldade muito mais alto. Essa é a abordagem de frente na mesa de salto, meio giro, chegada cravada. Mas é importante, o ginasta apresentou os saltos que ele estava proposto, fez com uma boa execução,
Não teve queda, não teve grandes erros, ficou entre as linhas. Veja só a nota final dele, 12.725. O segundo salto, 12.400. O salto com uma pontuação inferior em relação ao primeiro salto. Agora, Natpong Ayatwong, que é tailandês, já participou de algumas finais ontem. Acaba caindo. Ele tentou um salto com grau de dificuldade maior do que o ginasta anterior. Ele sai mancando bastante. Felicidade para o atleta no primeiro salto. Já sentindo muita dor. Ele teve uma chegada muito forçada ali. A prova de salto, você precisa executar um exercício com rotações, chegar entre as linhas. Infelizmente, ele no momento da aterrissagem não teve essa possibilidade de terminar com os 2 pés no chão. Ele aterriza meio de lado. A banca de arbitragem está debatendo se vai considerar nota 0 para o salto ou se ele vai ser validado. O atleta já não vai executar a sua segunda participação. E aí fica a pergunta, né, Henrique? Ele tem, olha só, enquanto a gente está revendo o momento da saída, ele tem algum tempo para realizar depois do segundo salto? Existe uma questão de bom senso para a espera do atendimento, um limite de tempo? Como funciona se ele ainda tivesse a pretensão de saltar pela segunda vez? Exato. A banca de arbitragem, ela vai dar a nota desse primeiro salto. Após o resultado, o ginasta tem um tempo para ele retornar até os 25 metros, né, que é a distância que o salto está. E a partir disso eles avaliam se existe a possibilidade do atleta continuar ou não. Na prova de salto não tem um tempo determinado. Nos demais aparelhos, o atleta tem 30 segundos para retornar o aparelho depois da queda. Se ele retornar após 30 segundos, ele perde 0,30 na sua nota final. E se ele ultrapassar 1 minuto, a prova está terminada. Olha, foi uma chegada bem forte. O pé dele ali forçou bastante, provavelmente é o pé direito. Ele vê que ele não está apoiando o pé direito no chão. Aplausos para o tailandês, não vai ter condições de saltar pela segunda vez. De qualquer maneira, há uma pontuação em relação ao primeiro salto dele. Isso, eles pontuaram o salto porque o ginasta tocou com os pés no colchão antes das mãos. Se ele tocar com as mãos no colchão ao mesmo tempo que os pés ou antes dos pés, o salto é considerado 0. O atleta não pode aterrissar sem ser com os pés no colchão. Caso contrário, o salto não é validado. Nós teremos agora o Kim Hyok, que é um atleta da Coreia do Norte. Nesse momento, o título mundial é da Coreia do Norte, né? Uri Se-gwang é o atual campeão do mundo. Exato, e atual campeão olímpico também. O atleta da Coreia do Norte, ele tem essas 2 medalhas. Existe muita expectativa sempre que um atleta da Coreia do Norte vai competir na prova de salto, porque eles são super tradicionais nesse aparelho, já conquistaram medalha de ouro no masculino e no feminino em Jogos Olímpicos. Então a gente sempre tem muita expectativa e pelo que eu vi ali vem um salto 5,6, é um grau de dificuldade alto. Vamos ao primeiro salto do Kim Hyok. Já coloca muito mais dificuldade. Ele faz uma reversão e 2 piruetas e meia para frente, recebe as instruções do seu treinador agora para o segundo salto. Chamou a atenção bastante a altura que ele foi, né? Veja só. Exato, esse é um dos critérios da prova de salto, a altura, a distância da mesa. Quanto mais longe o atleta vai, também as linhas do colchão elas vão se afastando para que ele tenha mais possibilidades de estar dentro da área permitida. Mas o pé direito dele ali saiu da linha, ele vai ter 0,1 de desconto por isso, vai vir nas penalidades. Faltou um pouco de giro na chegada também, alguns erros de execução no salto,
mas o grau de dificuldade vai fazer com que ele tenha a nota mais alta nessa final até aqui. E o que você comentava ontem, né, Henrique? Enquanto a gente aguarda a nota dele, não basta você colocar uma nota altíssima de dificuldade, não ter uma nota razoável de execução ou vice-versa. Importante na ginástica você ter um equilíbrio das duas notas. 14.200. Primeiro salto do norte-coreano. Na decisão do Mundial em Doha, nós tivemos apenas um norte-coreano participando daquela final, justamente Yuri, que conquistou o título. Segundo salto dele. Executou agora um salto com uma abordagem lateral na mesa. Uma boa execução, um grau de dificuldade alto. Foi uma boa passagem agora para o atleta da Coreia do Norte. Vai assumir a liderança até aqui na competição. Nessa competição a gente tem visto muitos atletas jovens, né? Citando ainda o título do ano passado do Yuri. Ele era o mais velho daquela decisão. Foi campeão com quase 34 anos. E a gente está vendo agora, com mais detalhes, o segundo salto do Kim Hyok. Permaneceu ali entre as linhas. Essa linha do meio é mais uma linha de referência, é isso? Ela é uma linha de referência. O atleta tem que estar dentro das linhas laterais. A linha do meio ela serve exatamente como referência, mas se você não cair em cima dela, não há penalização por isso. 14.275 é a nota final do norte-coreano. Mais um norte-coreano. Eles são muito tradicionais na prova de salto. Ele está na liderança até aqui, mais um competidor na disputa também aí da final de salto. Acompanhar o grau de dificuldade da prova. Esse é o outro Kim, esse Kim Shaw. É um grau de dificuldade 5.6, ele vem para o mesmo salto do ginasta anterior. Era uma outra tentativa de salto que ele ia fazer, não houve... Ele não teve altura suficiente para isso, ele entrou mal ali no momento em que ele abordou a mesa. E o Brasil participou da final do Mundial do ano passado com Caio Souza. Está revendo mais uma vez o primeiro salto dele. Acabou caindo no momento da chegada. Tá aí o duplo mortal grupado para frente. Ele ainda colocaria mais meio giro nesse exercício. Infelizmente ele não conseguiu entrar bem na mesa. Não vai tirar uma nota 0, porque tocou com os pés no colchão antes da queda. Utilizando mais uma vez o pó com magnésio. Nota na casa dos 13 pontos. Agora o mesmo salto realizado pelo ginasta também da Coreia, uma dupla pirueta e meia no segundo salto. Também pisou com o pé esquerdo ali para fora da linha permitida. Ele não tem tanta altura quanto o ginasta anterior, ele não tem tanta distância na mesa de salto. Então, apesar do mesmo grau de dificuldade, a execução desse ginasta da Coreia foi pior do que o ginasta anterior. Ele chega muito agachado, ele dá um passo para a esquerda. Além disso, ele tem um desvio grande de direção. Subiu a bandeira vermelha, ele perdeu ali mais um ponto por desvio. Fica aí na segunda posição até aqui. A gente viu ali no detalhe a mesa, colorações diferentes nas duas partes. O tecido também é diferente ou é um detalhe apenas? O tecido ali é o mesmo tecido, a coloração é diferente, mas os atletas... Eles são indicados geralmente a colocar as mãos na parte superior da mesa de salto para conseguir também uma melhor performance. 13.500 é a nota do norte-coreano Kim Shaw. Agora vamos ao atleta japonês Kenta Tsuyuki. Ele participou também ontem das provas finais
novamente participa de uma decisão agora na prova de salto. Mesmo salto realizado pelo ginasta anterior, 2 piruetas e meia, com uma boa execução. Eu tive a impressão de que faltou um pouco de giro ali na aterrissagem. Na imagem recuperada vai ficar bem claro. 2 piruetas e meia, sim, faltou ali, ele roda quase que a última meio giro no chão, já com os pés no colchão. A gente consegue ver, ó, a última volta ele ainda não completou completamente o giro. Fica bem claro nessa imagem. Então os árbitros vão descontar um pouco essa imprecisão. Foi um bom salto. Ele abriu bem, foi melhor do que o ginasta anterior. Guardando a nota do Genta. O único fato nesse momento... Não, eles consideraram, já saiu a nota. Eles poderiam não ter considerado o salto pela falta de giro, mas eles validaram o salto completamente. 14.250, primeira nota dele. Agora, na sua segunda participação, o atleta do Japão faz 1 pirueta e meia para frente, 1 giro e meio. Diferente dos ginastas que se apresentaram anteriormente, o líder até aqui apresentou um salto com 2 piruetas e meia para frente. Ele apenas 1 e meia, então tem 360 graus de giro a menos, um grau de dificuldade menor. Uma boa execução, mas na final de salto a dificuldade faz diferença. Você tem que apresentar saltos muito difíceis e com uma boa execução. Esse é um salto com uma boa execução, mas com um grau de dificuldade ainda não tão alto. Aguardando a nota final japonês. Japão com 2 representantes nessa decisão da prova de salto. 13.975. Ele assume, portanto, a segunda posição. A segunda nota dele foi menor. 13.700. Agora vem o sul-coreano Shin Jiaowan. Hein? Esse salto tem um grau de dificuldade muito alto. Agora, vibração dele, né? Foi uma tripla pirueta e meia, se eu não me engano. Até ele girou tanto que tem que conferir, mas... Ó, 1, 2, 3 e meia. 3 piruetas e meia. Um grau de dificuldade muito alto nesse salto. Chamou a atenção o momento que ele se preparava para o salto, né, Henrique? Sim, ele fazendo ali a posição de entrada, como ele deve entrar na mesa, ele colocou as 2 mãos para frente. Olha o grau de dificuldade, 6.0, é o salto mais difícil executado até aqui. Tem altura, falta um pouco de giro ainda também, isso vai ser despontuado. Mas vem um notão agora. Vamos acompanhar. Satisfeito com esse primeiro salto, o Shin. Guardando a nota, aproveitando para passar um pouco mais de pó. Tá aí o treinador. Satisfação também para o treinador. Olha lá, 15.250. O treinador acompanha um desempenho como esse do seu atleta. Vamos ver se ele consegue repetir um bom salto agora. Olha, fez o movimento ali, vai entrar de frente agora, 1,76. Um salto com uma abordagem que ele toca de frente na mesa.
E a dificuldade, né? 5.6. Também bem alta a dificuldade. Acabou caindo. É, uma pena. Ele faz um salto com altíssimo grau de dificuldade na primeira participação. O segundo salto ele era mais simples que o primeiro, com menos rotações. Vamos aguardar a nota agora, porque ele teve uma nota tão alta no primeiro salto, um grau de dificuldade tão alto, que pode ser que isso compense mesmo com essa queda. Que ele, além de cair, ele saiu da área permitida, então vai ser muito despontuado agora. Dá pra gente colocar esse primeiro salto dele, não esse, né? Mas o primeiro com mais dificuldade, o fato dele ter acertado, enfim. Um salto competitivo numa competição tipo um mundial, uns Jogos Olímpicos? Jogos Olímpicos. Aquele primeiro salto é um salto de altíssimo grau de dificuldade. Pouquíssimos atletas no mundo conseguem realizar. Ainda mais com a execução que ele apresentou. Atenção especial então ao Shin, sul-coreano. Pode dar trabalho ano que vem, hein? Segunda posição para ele, 14.175. Veja a diferença da nota. 15.250, 13.100. E mesmo assim ele fica ali ainda próximo do ginasta da Coreia do Norte, que vibrou muito ali, sabia que... E esse tipo de competição, né, entre eles. Né? Lógico que o conteúdo histórico tá presente numa situação como essa, né? Certamente. Ali foi muito pouca diferença, apesar da queda. O ginasta da Coreia do Sul tem maior potencial hoje. Se acertar o salto, supera o norte-coreano, mas tem que acertar no dia da competição. Takuya Sakakibara é o último japonês a participar da prova e o último atleta. O 7º a se apresentar. Primeiro salto dele. É alto, hein? Faz uma dupla pirueta e meia também. Ele foi aí o único ginasta a entrar de costas na mesa de salto. Ele faz um elemento preparatório no chão. Os demais atletas abordaram a mesa diretamente. Então, ele toca de costas, 2 piruetas e meia. 2 passos largos para trás. Não vai mexer nessa medalha de ouro. Medalha de ouro se aproximando da Coreia do Norte, mostrando mais uma vez a sua força na prova do salto. O japonês ainda tem a chance do segundo salto. Takuya, que também participou de algumas provas ontem. Salto na decisão. Uma dupla pirueta, um salto com grau de dificuldade razoável. Não alcança aí o mesmo nível dos atletas da Coreia, tanto do Sul como do Norte, mas fez boas execuções. Não tivemos a participação da China apenas nessa final. A partir de agora eles estão em todos os aparelhos participando. Deram uma chance aí para outro país conquistar medalhas também. Interessante aí o detalhe do trampolim. Esse material de impulsão que o ginasta toca no momento em que ele finaliza a corrida. Japonês aguardando a nota. Por enquanto, a liderança do norte-coreano. 4ª posição para o Takuya. 13.925. Tudo está definido, portanto, na decisão do salto. A medalha de ouro fica com a Coreia do Norte. Kim Hyok, com 14.275. O Shin fez uma belíssima apresentação no primeiro salto. 14.175. Tinha tudo aí para ficar com a medalha de ouro, mas acabou errando o segundo salto. A nota caiu muito. Fica com a prata. E o Genta Tsuyuki,
do Japão fica com o bronze. Portanto, Coreia do Norte, Coreia do Sul e Japão nas 3 primeiras posições na prova do salto. Já já decisão na trave. Mais uma vez a confirmação do medalhista de ouro. E de todas as finais que tivemos até agora, pela primeira vez não tivemos um chinês vencendo. Inclusive sem China no pódio, hein? Não teve a participação chinesa na final de salto. A Coreia do Norte manteve a sua tradição, né? Então eles são atuais campeões olímpicos, campeões mundiais e hoje conquistaram também a medalha de ouro nessa etapa da Copa do Mundo na prova de salto. Diferença de